auxiliar o cliente no caminho da expressão artística, né? Então, talvez você já tenha ouvido dos seus clientes, né, frases como: é difícil sair do zero, não sei por onde começar, não tenho nada para dizer, não tenho habilidade, não sei fazer nada. Então, como é que a gente lida com esse monte de nãos, né, e de obstáculos, né, e de dificuldades, né, diante desse convite de se expressar artisticamente, né? Então, tem que se ultrapassar tudo isso para se conseguir criar as imagens, né? Então, são muitos os bloqueios, os obstáculos, né, que é preciso vencer para chegar nesse lugar da expressão artística. E quando eu estou falando de expressão artística, eu estou falando da expressão com os meios da arte em terapia, né? Então, no processo terapêutico, aquela pessoa vai usar os meios da arte. Então, para isso, ela vai precisar trilhar um caminho artístico dela, né? Ela vai estar lidando com os materiais, vai estar sendo solicitada para criar imagens, desenhos, pinturas, colagens, modelar, criar formas, por exemplo, com uma massa, né, de argila, biscuit, por exemplo, construir coisas. Então, ela está sendo, né, exigida nesse campo, né? E a gente tem que saber lidar com isso, com essas dificuldades, com esses obstáculos e também com muitas frustrações decorrentes, né, do processo. Então, fazer arte pode ser bastante assustador e talvez por isso muitos retirem a palavra arte, né? Mas eu gosto de usar a palavra arte, nós usamos os meios da arte, né? E a arte aqui, falando de arte em terapia, arte na terapia, não estamos falando de uma arte do mercado, uma arte profissional, uma arte que tem que ser vendida, exposta, enfim. Mas uma arte que é algo que está aberto, né, a todos os seres humanos, que é essa expressão, né, em imagens. Então, como, né, auxiliar o cliente, né, nesse caminho na expressão artística, né? Então, Helena diz o seguinte: uma possibilidade é criar um espaço com características de um laboratório expressivo que estimule a expressão, seja consciente ou do inconsciente. Então, isso é muito bom você ter dito isso, porque esse ambiente convidativo para se fazer coisas, né? E a arte-terapia e as terapias com arte convidam o cliente a fazer coisas, né? Ele é intimado para uma ação, né? Uma ação de fazer alguma coisa, fazer uma imagem, fazer um desenho, dançar, fazer alguma coisa. Então, é uma terapia que vai estar implicada com a ação, né? Então, criar esse ambiente propício. Um laboratório é o espaço de um ateliê, porque um ateliê funciona como um laboratório. O artista trabalha no laboratório. Ele tem matérias que ele quer transformar, ele quer criar coisas, ele precisa de coisas, de matérias para estar manipulando, juntando isso com aquilo e transformando numa outra coisa, misturando, diluindo. É um laboratório, né? Como uma cozinha também é um laboratório. Essa coisa de fazer comida também tem um pouco isso. E é importante essa relação com a matéria, com as coisas, estar fazendo essa transformação de uma matéria, né, de uma coisa em outra, né? A arte tem muito essa característica. E as terapias com arte vão estar, sim, solicitando, né, do cliente essa manipulação da matéria, essa experiência de transformação da matéria. Então, isso vai ser muito importante. Esse espaço criativo, né, que convida para a expressão ter uma cara de laboratório, é maravilhoso, né? Agora, uma coisa a gente também tem que estar prestando atenção. Se para uma pessoa esse ambiente é convidativo, para outras ter coisas demais, possibilidades demais, também pode trazer bloqueio e inibição. Então, essa cara de ateliê e de laboratório, essa quantidade de oferta de possibilidades também tem que ser
dosada, né? Então, algumas pessoas você vai poder ter tudo à vista, para outras você vai reduzindo um pouco, né? Para isso também não ser uma coisa assustadora da pessoa chegar, nossa, mas o que você espera de mim? Porque o cliente tem também essas fantasias, às vezes, achar que o terapeuta tem uma expectativa, né? O que você espera que eu faça, né? Não sabe por onde começar, porque às vezes não saber por onde começar pode estar tanto no sentido de não tenho nada, como pode também estou diante de muitas possibilidades e isso me paralisa também. Então essa ideia do laboratório é fantástica, mas a gente tem que saber com quem a gente está lidando ali, né? Quais são as possibilidades, né, emocionais daquela pessoa, está lidando com muita liberdade, com muita experimentação. Então às vezes tem que se pensar, né, nesse espaço também trabalhado para cada pessoa, né? Então, basicamente seria uma questão da oferta, oferecer menos possibilidades ou mais possibilidades. E essa situação de sair do zero, não saber o que fazer, é muito interessante também quando a gente pensar de como essa pessoa entra em contato com um vazio, né, que ela sente a ponto de achar que não tem nada para dizer. Não é necessariamente que ela não saiba o que fazer com aquelas matérias. Ela sente que não tem nada para colocar, nada para dizer, nada para colocar no mundo, né? Nada de interessante. Então, esse também é um movimento que a gente tem que prestar atenção. Helena, interessante. Importante é que o ponto de partida é um olhar atento às necessidades daquele que procura o profissional. Com certeza. Esse olhar atento, né, essa observação, esse estar em silêncio, isso foi uma coisa que eu aprendi quando fui monitora na Casa das Palmeiras, né, que é uma obra idealizada pela doutora Nise da Silveira, inaugurada em 56. Eu trabalhei lá entre 2014 e 2018. E a orientação era que se ficasse justamente ao lado do cliente, né, em silêncio e observando, né? Então tinha um vínculo afetivo, tinha ali uma relação, mas não havia uma interferência, né, do monitor, no caso, né, nessa produção de imagens. Então, ali eu pude trabalhar a minha ansiedade, né, de querer fazer coisas, propor coisas, né, que na arte-terapia a gente aprende muito dessa forma, né, propor uma vivência, propor um material, ler um conto, fazer algumas coisas desse tipo, e lá o trabalho era a observação, estar presente e estar atento. Então ali foi um super exercício, né, que eu tive que fazer, que aprendi muito com isso. E isso me ajudou muito nessa questão da atenção, né? E que foi uma coisa, quando os atendimentos passaram a ser online, a exigência de atenção redobrou, né? Porque a gente acaba tendo menos informação, então tem que estar mais focado, né? Então tem essas questões também. E assim, observar o movimento, né? Eu acho que é muito assim, como é que se auxilia o outro nesse caminho artístico? Eu acho que esse olhar é amoroso, né? Amoroso nesse sentido de acolhedor, né? De estar oferecendo uma qualidade, né, de materiais para ela estar trabalhando, criar um ambiente de confiança em que essa pessoa consiga ter coragem e autoconfiança para criar as suas imagens, né? Porque isso também traz uma situação de exposição, né? Quer dizer, a pessoa cria uma imagem, ela está mostrando algo dela. Então, saber perceber quando a pessoa, como você pode ajudar sem interferir exatamente, né? Então, aquela pessoa, você acha que ela está muito, não consegue
começar um trabalho, então ali uma conversa ou talvez uma oferta de um material diferente, né? Experimenta com isso, experimenta com aquilo, até que essa pessoa encontre, né? Porque a pessoa tem que encontrar a matéria com a qual ela vai querer lidar e transformar e se expressar. Então tem que ter esse encontro. E esse encontro não é uma imposição. Então eu defendo que essa busca pelo material também seja espontânea, né? A gente fala muito assim, uma expressão espontânea, mas essa busca do material também pode ser espontânea, não precisa ser o terapeuta oferecer determinado material, né? O cliente pode ter a sua autonomia e buscar o material com o qual ele quer trabalhar, por exemplo. Então, às vezes, auxiliar o cliente no seu caminho da expressão artística pode ser não atrapalhar. Não sei se vocês já pensaram nisso. Então, por exemplo, essa questão da expressão espontânea, né? A gente vai, nas terapias com arte, tá buscando, né, que essa pessoa expresse, né, crie as suas imagens de um modo mais livre e espontâneo possível, né? Então, saindo daquele lugar de um perfeccionismo, de uma autocrítica, né? Essa ideia de que vai ser julgado, né? Que o terapeuta vai julgar, que ele tem que agradar o terapeuta, tem muitas questões que vão aparecendo ali. Mas busca-se, né, essa espontânea. Então, a pergunta será que é tão simples ser espontâneo? Será que você dizer para o outro, seja espontâneo, faz um trabalho livre, né? Isso pode ser um monstro, né, para essa pessoa. Isso pode ser uma coisa dificílima para essa pessoa, né? Então, muitas vezes, o nosso trabalho vai ser identificar e fazer com que a pessoa entre em contato com o que a impede, né? O que a impede de ser espontânea, de ser livre na sua expressão, né? De valorizar o seu gesto, de valorizar as coisas que produz, né? E isso vai acabar indo além, né, da sua expressão artística e além daquele ambiente. Então, o que impede, né? O que está atrapalhando? Então, uma coisa que muitos vão colocar é essa questão do não sei fazer, falta habilidade. Às vezes entram situações em que o cliente diz, o que você quer que eu faça, né? Esperando ali um comando, né? Uma proposta. Então, tem essas questões que a gente tem que administrar, né? E tentar, né, resolver. E assim, essas questões do ser espontâneo, o que eu estava pensando, né, sobre isso antes de entrar aqui, né? A arte moderna, por exemplo, que é um período da história da arte que eu gosto muito de trabalhar e me ajuda muito, né? Ela entra em cena também no nosso trabalho, né, como terapeutas, com essa função de desconstruir certas ideias, por exemplo, com relação à beleza, com relação ao que é bom, o que é ruim, abrindo espaço para uma diversidade muito maior, né, de expressões, dando espaço para que a personalidade da pessoa apareça, né, para que esse modo dela ser e estar no mundo apareça, onde o estilo dela apareça, né, nas imagens. A arte moderna vai redefinir também essa questão das habilidades, então esse bom desenho, né, essa ideia de que um bom desenho é um desenho figurativo, realista, com luz e sombra e tal, né, então vão ter muitos exemplos, né, muitas referências, né, na arte moderna e na arte contemporânea dizendo que não, né, o desenho é mais do que isso, o desenho pode ser um rabisco, um traço, isso é seu, né, isso é importante, é uma fala sua, né? Então, essas coisas todas vão ser colocadas em questão,
na arte a partir do século XX. A gente pode aproveitar isso para relativizar muito quando o cliente fala que não sabe fazer nada, que não tem habilidade, que só sabe fazer o boneco palito e essas coisas assim. Então, abrir esse espaço, um espaço propício para que essa pessoa se sinta segura, né? Para estar expressando do modo que ela quiser. Então, a gente pode dar, facilitar essa expressão. Então, às vezes, a oferta de um material tem essa intenção de facilitar esse início, né? Facilitar. Então, por exemplo, a colagem, os recortes. Não sei desenhar, então não precisa dar um lápis para essa pessoa, dá uma tesoura e um papel. Ela vai criar formas com isso, né? E pode-se criar formas de muitas maneiras diferentes. Então, a gente tem que também conhecer esses materiais e as linguagens para saber como auxiliar, que material vai auxiliar esta pessoa na dificuldade que ela está tendo, né? E essa expressão espontânea, também eu fiquei pensando, né, aqui, que é esse espaço de abrir esse campo para a pessoa fazer as suas imagens a seu modo, né? Então, também, do nosso lado, a gente também não ter uma expectativa do que é ali naquela situação uma expressão espontânea. Um tipo de imagem é espontânea, outro tipo de imagem não é. Nesse ambiente, a imagem espontânea é a imagem dessa pessoa que responda à personalidade dela, né? Então, por exemplo, nas terapias com arte, né, quando a gente convida alguém para se expressar pelos meios da arte, a gente está abrindo esse espaço e um campo para que isso seja livre, né? E se a liberdade daquela pessoa, por exemplo, for fazer um trabalho minucioso, um trabalho que leva muito tempo, um trabalho que exige esforço, persistência, e se isso para aquela pessoa for liberdade, né? Então, por exemplo, ela pode, na vida dela, ser impedida, né, pelas demandas da vida, de dedicar tanto tempo para si, tanta atenção para si, né? Então, nesse caso, a expressão espontânea dessa pessoa é fazer um trabalho super delicado, com essa preocupação de fazer bonito, de fazer perfeito, mas isso sendo uma coisa valiosa para ela, e boa para ela, e não prejudicial. Então, nesse caso, fazer qualquer coisa e fazer um rabisco talvez até reforce aquele ponto e aquele problema de achar que tem que fazer tudo correndo porque não tem tempo, não pode parar, né, para se dedicar a alguma coisa que queira e trabalhar aquilo, né, bastante. Para outra pessoa, né, o nível de exigência de ser perfeito, de ser correto, pode ser um aprisionamento. Então, por isso, essa questão de ficar atento, né, aos sinais que essa pessoa está trazendo para você, né? Estar atento a como é o processo, em como a pessoa lida com aquelas coisas, como lida com o resultado, como ela está se sentindo. Então, tudo isso vai estar dando para a gente, né, uma orientação de como vai ser o modo que a gente vai poder estar auxiliando ela, né? Então, como eu digo, assim, a gente tem que auxiliar nesse processo, nesse caminho, e não atrapalhar. Essa questão do material, por exemplo, né, esse não ter o material artístico, não ter o material certo, falta verba, né? Então, a gente também usa o recurso da própria arte moderna quando ela vai entrar com materiais que não são materiais artísticos, né? E está trazendo coisas do cotidiano e as coisas das mais diversas como material que pode ser transformado em uma expressão artística. Então, vai desde a sucata, coisas da natureza. Então, muitas coisas vão poder estar entrando aí nesse universo, né? E isso também vai responder e vai ajudar muito quando se entra nessa questão de não ter verba, né? De não ter material. Agora, também acho que mesmo assim deve-se lutar, né, pela verba para o material, deve-se ter uma base de material, sim, né, deve-se receber doações, então essas coisas todas que também vão montando, né, uma estrutura de ateliê para ser ali um laboratório. Mas a gente pode somar a esses materiais básicos
coisas, sucata, materiais que parecem a embalagem, a caixa de papelão que vem uma coisa. Então, tudo isso pode estar sendo matéria e ser muito legal. E a gente tem referências na história da arte que vão te apoiar nisso, né? Então, trabalhar com assemblagens, né? Então, trabalhar com material, por exemplo, de material de construção, né? Massa corrida, aquele pigmento líquido, e vai misturando coisas e vão acontecer coisas incríveis ali, né? E aí, se aquele material não tem durabilidade, aquele material vai se quebrar, não tem como armazenar, o trabalho final pode ser uma fotografia, né? Celular. Então, por exemplo, mas assim, isso não é legal. O trabalho do Vicky Muniz durante muito tempo foi isso, né? Então fez o trabalho lá com, sei lá, molho de tomate, a geleia, né? A areia, a terra, o lixo, né? E isso não é nem colado, isso é arrumado ali naquele determinado lugar que se definiu para fazer o trabalho. E o trabalho final, a obra, é a fotografia. Então pega o celular e fotografa, o trabalho está pronto, aquilo ali pode ir para o lixo, pode ser transformado em outra coisa, virar matéria-prima de novo para outra pessoa usar. Então, assim, tem caminhos, temos caminhos aí para usar, e se a gente for olhar para a história da arte nos responde, nos dá diretrizes para isso. Uma coisa interessante, você tocou num ponto importante com relação aos materiais, né? Que assim, temos um universo de possibilidades, né? Então isso vai compor, vai agregar, mas acho que isso também não pode nos colocar naquele lugar de não lutar por melhores condições e não ter, por exemplo, papel branco, né? Então, não ter guache, não ter pincel, ou ter pincel quebrado, enfim. Então, tem que se lutar para ter essa base, sim, e deve-se ter essa base, né? As outras coisas vão complementar, né? Acho também muito complicado, né, achar que terapia com arte, arte terapeuta, então não precisa de material nenhum. Você pode usar assim a garrafa PET que sobrou, o guardanapo, não sei o quê, e não precisa de material. Então eu sempre questionei isso, lutei contra isso. E também já trabalhei em lugares assim como voluntária e já ouvi muito aquele discurso assim, eu que compro o material e trago, né? Como se assim, além de eu estar trabalhando, né, como voluntária sem receber, eu ainda vou comprar material e levar para a instituição. Então tem coisas assim que eu acho que são meio macabras, né? E a gente tem que fugir um pouco disso. Mas isso a gente junta, né? Então tem essa base, tem o seu papel, tem a sua tinta, tem o seu pincel, tem tudo direito, limpo. E tem também coisas extras, né? A massa corrida, a lixa, sucata, né? E sucata também é uma sucata que pode ser selecionada, pode ser oferecida de um jeito legal, sabe? Limpa, né? Então, cuidados, né? Então, eu acho que isso tudo ajuda, né? Nessa condução e nesse convite, nesse encorajamento e nessa vontade, o cliente ficar com vontade, né? Essa coisa de ter coisas interessantes para mexer, né? Também vai ativar, assim, a ideia é que aquela criança que quer sair para brincar, saia para brincar mesmo, né? E a gente possa estar oferecendo essa possibilidade. E por conta disso, né? Eu sempre defendo também que o terapeuta tem que fazer a sua parte, né? Tem que desenvolver a sua sensibilidade, tem que encarar também o seu processo artístico, também tem que lidar com seus obstáculos e as suas frustrações. Isso também vai dar condição para que perceba os obstáculos e as dificuldades do outro, né? Não menospreze, né? Quando a pessoa diz assim, meu trabalho está horrível, eu não sei fazer nada, né? Tem que entender do que ele está falando, né? Do que essa pessoa está falando. E não dizer que deixa para lá, isso é uma bobagem. Não, isso não é uma bobagem, né? Tudo tem que ser levado em consideração.
Uma coisa que eu acho muito legal de fazer, quando a pessoa está muito nesse lugar de não sei fazer nada, meu desenho é ruim, parei do boneco, paleta e tal, é mostrar uma série de referências, né, da arte, em que você tem um universo de coisas, né? Trabalhos realistas, super bem acabados, um trabalho que é um rabisco, um trabalho que é um papel rasgado, tudo isso junto. E se isso for num livro de artes, né? Isso é muito legal porque ajuda muito nessa desconstrução, né? Então eu gosto, por exemplo, de algumas imagens, né? Esse livro aqui que eu acho muito legal, The Art Book. Então tem aqui uma imagem do Clint, né? Super trabalhosa e tal. E tem de repente uma pintura muito mais gestual, que parece mal acabada, né? E aí uma coisa muito interessante da gente observar são as reações e as falas, né, do nosso cliente com relação a isso. Se ele vai achar, nossa, que legal, né, adoro esse daqui, detesto esse daqui, nossa, queria muito fazer isso, mas enfim, essa coisa toda. E todas essas reações, você vai ser muito violenta, que absurdo, e ficar ofendido, né, porque uma tela rasgada ao meio está num livro de arte. Então, todas essas reações, né, se a pessoa vai achar aquilo muito legal, você vai ficar super ofendida com aquilo, tudo isso vai ser um material muito bom para a gente estar trabalhando, né, e ajudando a elaborar ali, falando de arte, e com certeza isso vai estar reverberando em muitos outros espaços da vida dessa pessoa, né? Aí estava falando de coisas assim que estão ali no objetos, né? Vai dedicar aqui com o telefone lagosta do Salvador Dalí. Né? Tudo bem que lagosta é uma coisa cara, mas vamos imaginar que seja uma lagosta de plástico, por exemplo. Então, juntar objetos, né? Então, quando a sucata pode ser uma coisa legal. Né? Posso pegar objetos e criar outros objetos, criar coisas engraçadas, trabalhar coisas com humor. Então, tudo isso pode estar ajudando, né? Então, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram colocar. Por exemplo, no período da Covid, em que o trabalho passou a ser remoto, né? E as pessoas trabalhando com o que tinham em casa, foi um período extremamente rico, né? E importante para a gente nessa questão assim de como é aquela pessoa ir vasculhando dentro da casa dela as coisas que ela tem, que ela pode usar para o seu trabalho artístico, né, em terapia. Então, esse foi uma coisa, foi um aprendizado gigantesco, né, e muito libertador. E isso foi libertador para as pessoas que estavam fazendo, né, para os que estavam sendo atendidos pela arte terapia e foram convocados a olhar dentro das suas casas, olhar tudo que eles tinham, que eles podiam transformar. Então, esse foi um ponto, assim, enriquecedor para mim, e foi muito enriquecedor e libertador para os meus clientes. Isso foi uma descoberta, assim, incrível. Então, eu sempre digo que não existe esse negócio de não ter material. Tem. Alguma coisa você sempre tem para usar. Acho que vou ficando por aqui. Não sei se vocês têm alguma questão com relação a isso, né? Se como auxiliar o cliente no seu caminho artístico, né? Eu acho que os artistas, eles foram exemplares, né? Nessa questão da Covid. Porque o que teve, né, de todas as áreas, né? O teatro, a dança, a música, teve muita oferta, né? Eles fizeram coisas incríveis e ofereceram, né, gratuitamente para gente. Então, muitas coisas muito belas, né? Isso também é importante que se diga, passaram por nós naquele período porque estávamos precisando disso, de beleza, de harmonia, de natureza. Então, a arte, ela nos ajudou a sobreviver, né? E a arte-terapia, ela foi também um dos caminhos de acolhimento dessas pessoas,
E eu, particularmente, eu trabalhei sempre nessa situação do cliente buscar o próprio material. Então, passei por muitas situações da pessoa não ter nada. E como é gratificante, a partir desse não ter nada, ir buscar, vasculhar e descobrir possibilidades. Então, sair daquele lugar, não tem, não faço. Não tem nada, não tenho certo, não vou fazer. Né? Então, tem uma energia, né, muito boa, essa coisa, não, peraí, vou dar um jeito. E sempre encontraram um jeito, sempre encontraram um material mais inusitado possível, e isso foi fantástico. Aliás, eu tive uma situação muito interessante numa oficina do meu curso, uma aluna, isso não foi atendimento, isso foi aula. Era uma oficina e a pessoa não conseguiu chegar a tempo, estava em viagem, estava viajando, estava no carro, né? E era um trabalho de assemblagem para misturar coisas e tal. E aí ela não tinha, estava no carro, né? Não estava dirigindo, né? Então o trabalho foi assim, ela construiu o material com tudo que estava ali no porta-luva, dentro da bolsa, começou a tirar coisas e montou o trabalho. Então assim, estava no trânsito, na estrada, né? E fez o trabalho criativo com as coisas que estavam ali à mão. Né? Então, sair um pouco desse lugar que não dá para fazer, que precisa de uma coisa perfeita para fazer e simplesmente dizer sim, né, para essa possibilidade. Ah, não está do jeito certo, não está do jeito que eu gostaria que fosse, mas vamos embora, né? Vou dar meu jeito e vou fazer, e vou colocar aqui e vou dizer o que eu preciso, do jeito que eu puder. Bom, vou parando por aqui, né? Afinal de contas, hoje é terça-feira de carnaval. Então, um beijo para vocês, boa noite. Espero vocês nas lives de terça-feira às 20 horas, sexta-feira às 8h30 da manhã